Meu queridíssimo Diácono Lino, os queridos irmãos e irmãs, a Semana Santa não é um tempo de grandes homilias, mas é um tempo de muita contemplação. E o que significa contemplação? A contemplação é um momento da oração onde quem fala é Deus, mais do que qualquer outra coisa, não é? Existe um método clássico de nós rezarmos com a palavra de Deus, que é chamado de Lectio Divina. É um método. Ninguém precisa segui-lo exatamente, mas esse método já fez muitos santos. Em primeiro lugar, nós lemos a palavra, e aquela leitura é leitura, não é? Procuramos entender o que está sendo dito na leitura, entender as palavras que estão ali, o modo como a coisa está. Quem gosta de português é isso aí. Análise de texto, não é? A palavra de Deus compreendida tal qual ela está escrita, primeiro momento. O segundo momento da Lectio Divina chama-se meditação. É quando eu pego essa palavra e mastigo ela e começo a tirar outras conclusões. Aqui fala de pão, mas naquela outra palavra também fala de pão, mas lá no Antigo Testamento também falava de pão, mas lá no Apocalipse também fala do pão, e a gente começa a fazer umas relações não só com a própria palavra de Deus, mas com a nossa vida. Isso é meditação. Nessa hora entra dicionário, livro de espiritualidade, pregação que a gente escutou no domingo. A gente vai fazendo a cabeça trabalhar, né? Para entender o texto. Segundo momento. Terceiro momento é quando a gente reza. Aquilo que eu li e meditei se transforma em palavra minha. E eu digo a Deus, dá-me sempre deste pão, por exemplo, né? E se torna uma conversa minha com o Senhor. E eu falo com Ele e procuro entender o que Ele também me diz a partir da palavra que nós estamos meditando. Até aí é contigo. Até aí a oração é contigo. Soa, queima, é com você. Mas aí vem o quarto passo da oração, que é a contemplação. E a contemplação é quando a palavra de Deus, a meditação e a oração simplesmente acendem uma fagulha. Mas quem faz o incêndio é Deus. E a gente começa a entender coisas que é para nós. Deus começa a falar tão seriamente no nosso coração, que aquilo que se grava nele e a conclusão que nós chegamos a partir daí nunca mais sai. É algo que vem direto de Deus para nós. E aí já não depende da gente. Depende de Deus. Às vezes ele está muito animado, fala muito. Às vezes ele fica em silêncio. Às vezes o silêncio fala mais do que se ele falasse. Vocês já me entenderam, né? É de Deus. E a Semana Santa é tempo de contemplação. Então o que eu gostaria nessas homilias, né, nessas meditações de Semana Santa, é só dar a fagulha. E Deus fala o que Ele quiser. Né? Esse é o melhor. Hoje, o tema da liturgia desse primeiro dia do grande tríduo santo da paixão, morte e ressurreição do Senhor é a última ceia. É chamado de missa da ceia do Senhor. Nós falamos de lava-pés porque a gente vai tirar o chulé de um bocado de gente que estiver aqui na frente. Mas é missa da ceia do Senhor. E o que é a ceia de Jesus? É isso que nós vamos meditar aqui agora. O que Jesus e os apóstolos tinham na cabeça quando eles celebraram a ceia? O que nós lemos na primeira leitura. Todo judeu, na época da Páscoa, relia esse texto que nós lemos na primeira leitura de hoje. E é a partir dele que sai a última ceia. 3 fagulhas do amor de Deus que aparecem no primeiro texto que nós lemos, né? Quando eu estava fazendo a meditação para preparar a homilia, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Diz assim o texto, logo no início: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. É o início da primeira leitura, não é? E eu pensava, começo. Talvez a gente veja a última ceia como final, não é? A Eucaristia como final. Mas para nós é começo.
É da Eucaristia que sai a igreja, é da Eucaristia que vem o amor de Deus aos nossos corações, é pela Eucaristia que a comunidade se reúne e é pela Eucaristia que ela é enviada a pregar o Evangelho. A Eucaristia é sempre começo. Como nós desperdiçamos o tempo vindo à missa como se fosse final. Final de semana, final de dia, final das forças. Não é. A Eucaristia precisa ser para nós começo. Quando os judeus renovavam a memória da Páscoa, estavam recomeçando um ano. Como é o seu começo? Hoje. Você se preparou durante 40 dias para celebrar essa missa, que começa hoje e termina no sábado santo à noite. Não é o final do seu caminho, é o começo. Nós falamos isso e meditamos nas missas de primeira Eucaristia, os que fizeram aqui primeira Eucaristia, ou os que estiveram nas missas, né? É o começo para aquelas crianças, não é o final. Esse é o começo, vosso começo. Primeira palavra de Deus hoje. Segunda palavra de Deus: calcular o número dos comensais, porque todos devem comer juntos. Se há uma coisa que os judeus entendiam muito bem na época da Páscoa, é que ninguém podia celebrar a Páscoa sozinho. Porque se matava um cordeiro por família, mas não podia sobrar carne para o dia seguinte. Então, quando eles matavam o cordeiro, eles calculavam. E não, ainda sobra carne, dá para chamar o vizinho. Então chama o vizinho. Não matem 2 cordeiros. A unidade do povo se fez pela passagem do Senhor. E nosso Senhor Jesus Cristo ampliou esse sentido de comer juntos, quando transformou essa ceia na ceia do amor. Quem vem celebrar a Eucaristia pensando só numa espécie de perfeição pessoal, santidade pessoal, minhas coisas, não está sabendo celebrar a Eucaristia. Quando eu venho celebrar a Eucaristia, é para nós nos reunirmos, é para nós crescermos, é para nós nos santificarmos. Sem o meu irmão eu não posso comer a Páscoa. E isso é muito importante. Nesse tempo em que está todo mundo com a sua telinha, antigamente as famílias se reuniam para ver televisão. Só tinha uma tela por casa. Hoje em dia tem uma tela por bolso. E olha que tem gente que me mostra que tem 2 celulares, 3 celulares, um do trabalho, um da família, não sei o quê. Cuidado, hein? A missa não é uma tela. Nós precisamos comer juntos. Uma fé individualista não é a Páscoa do Senhor. Terceira palavra da primeira leitura de hoje: com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Quando nós vemos o amor que Deus derramou em nossos corações pela Eucaristia, a pergunta é: e daí? Qual vai ser a minha missão? Graças a Deus, quando eu converso com as pessoas no aconselhamento, na direção espiritual, as pessoas, muitas vezes perguntam: padre, eu preciso encontrar o meu lugar na igreja. Qual pastoral eu posso servir? Como eu devo servir no meu trabalho? Como eu devo servir na minha família? Graças a Deus, isso é fruto da Eucaristia. Nosso Senhor não nos alimenta para a gente ficar deitado de barriga para cima, né? Nosso Senhor nos alimenta com a Eucaristia para nós sermos missionários. Dessa passagem, Jesus tirou aquelas recomendações dos 72 discípulos: cajado na mão e sandálias aos pés. Somos homens e mulheres enviados a pregar o Evangelho. E o primeiro Evangelho que nós pregamos é o nosso testemunho de vida. Por que nós não estamos aqui todos juntos com as pessoas da sua casa? Com seus irmãos, marido, esposa, filhos? Por que está faltando gente na mesa do Senhor? Por que tem lugares vazios aqui? Porque nós ainda não somos uma testemunha do amor de Deus. Começo, este mês será para vós o começo dos meses. Comer juntos
deveis calcular o número dos comensais e, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. É nisso que Jesus e os apóstolos pensavam quando se reuniram para celebrar a Eucaristia. E ali naquele momento da celebração, Jesus fez novas todas as coisas, novas. E aí nós vamos agora à segunda leitura de hoje. Na segunda leitura de hoje, olha que interessante, é a primeira vez que na palavra de Deus se registra a Eucaristia. A primeira leitura de hoje, essa carta de São Paulo, foi escrita antes dos evangelhos. E ali São Paulo tem muito cuidado em dizer: o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. São Paulo tem muito cuidado em não falsear a palavra, mas passar para frente o que tinha recebido do próprio Jesus. E é isso que nós temos aqui no meio de nós, meus irmãos. Temos no altar o que recebemos do mesmo Jesus. Que maravilha! E quantas vezes nós colocamos a Eucaristia no final dos meus compromissos? Se sobrar tempo, se eu tiver vontade, se eu não estiver cansado, se não tiver visita lá em casa, sabe? Parece que a gente faz tanto para deixar a Eucaristia tão no final. Se não tiver mais jeito de dar desculpa, então eu vou à igreja. Quando nós aqui temos a oportunidade de tocar no próprio Jesus, aquilo mesmo que eu recebi, isso mesmo eu vos transmiti. Não pode ser diferente isso, hein? Vamos ao Senhor com o coração aberto. Às vezes, algumas pessoas dizem assim: olha, eu gostaria tanto que Jesus estivesse aqui na minha frente. Gostaria de ouvir a sua voz. Gostaria de estar com Ele. Gostaria de abraçá-lo, beijá-lo. Gostaria de ouvir os seus ensinamentos. Meus irmãos, isso está aqui. Na Eucaristia, Jesus está vivo. Vivo. Ressuscitado. Na sua palavra, Ele nos fala. Hoje é quinta-feira santa, a ceia do Senhor. Que maravilha estarmos aqui. Mas todas as vezes que se celebra a Eucaristia, se renova o mesmo mistério de salvação. É a Páscoa anual, só uma vez ao ano temos quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo e domingo de Páscoa. Mas cada domingo nós temos uma Páscoa semanal. E se nós vamos à Eucaristia nos outros dias de semana, temos uma Páscoa diária. Isso mesmo que eu recebi, foi isso que vos transmiti. É o próprio Jesus. Não há falseamento, não há falsidade. É a verdade do Senhor. E cuidado com as novidades, não é? Ai, padre, mas é muito mais gostoso aquele outro grupo, aquela outra reunião, aquele outro jeito. Meus irmãos, tudo isso são galhos. Mas aqui está a raiz da árvore. Aqui está o tronco da árvore. Aqui está a seiva verdadeira. Todo o resto é consequência. Volta para o Senhor. Quantas coisas Deus agora te lembra, não é? Pois bem, volta para Deus. Precisamos estar unidos à videira que é Jesus. E agora nós vamos ao Evangelho. Penso que o Evangelho é uma contemplação mais profunda. 3 coisas. Primeiro, a atitude de Jesus. Qual é a atitude de Jesus quando foi celebrar a Páscoa? Diz o Evangelho: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Hoje também nós lemos, não é? Sabendo Jesus que tudo lhe tinha sido entregue, que do Pai vier e para o Pai voltar. A atitude de Jesus é como uma música de fundo de toda a última ceia, e é o amor de Deus. O que você faria, meu irmão, minha irmã, se você soubesse que amanhã é o dia da sua morte? Amanhã. O que você faria? Eu não sei, mas Jesus deixou o coração dele. Ele poderia ter chamado todo mundo e falar assim: gente, vão chorar, que amanhã eu vou embora.
vocês me consolem, por favor, porque amanhã eu darei a minha vida por todos. É o contrário. Jesus chama os apóstolos na última ceia porque Ele quer consolar os apóstolos. Jesus devia estar muito emocionado. Os apóstolos que já estavam acostumados com Jesus deviam olhar para Ele e falar: hoje o mestre está diferente, talvez esteja mais sério, mais compenetrado. Parece que Jesus vai fazer uma coisa diferente. Essa atitude de Jesus na última ceia se repete na Eucaristia. O Senhor que se dá generosamente, que não poupa nada, que se dá por inteiro. Segundo assunto da contemplação do Evangelho de hoje, os gestos. Esses gestos de Jesus na última ceia ficaram profundamente gravados no coração dos apóstolos. Tanto é assim que a missa não é um teatro da ceia de Jesus. Nós podemos organizar aqui a catequese, ou os jovens, ou quem quer que seja, e fazer um teatro da última ceia. Você já deve ter visto vários filmes com o teatro da última ceia. E é diferente da missa. Na missa a gente não faz um teatro da última ceia. Na missa a gente repete os gestos e as palavras de Jesus. É diferente. Condensado. Porque aquilo ficou tão gravado no coração dos apóstolos que quando eles queriam falar de Eucaristia, eles falavam dos gestos. Partir o pão. Para eles já entendiam. Partir o pão é a Eucaristia. Reconheceram Jesus lá em Emaús como? Ao partir o pão. Um gesto de Jesus. Nós, quando participamos, e eu gosto muito das crianças nessa hora, quanto mais petitinho, melhor, né? Porque se tem alguma coisa diferente aqui no altar, eles logo perguntam: por que botou a cortina roxa? Por que tirou essa? Outro dia uma menininha desse tamanhozinho assim falou para mim: por que o senhor tirou a vela desse lado e botou do outro? Eu falei: caramba. Pois é. Nós precisamos acompanhar a missa desse jeito. Cada gesto, cada palavra são os gestos e as palavras de Jesus. E isso tem que ficar marcado no meu coração. O que Jesus te diz com o partir do pão? O que Jesus te diz com levantar o cálice? O que Jesus te diz com lavar as mãos? O que Jesus te diz com lavar os pés, que hoje tem também, né? O que Jesus te diz? Quem observa os gestos contempla a beleza de Deus. E Deus nos fala. Nos fala. E a última coisa para nós terminarmos a reflexão. Nós brasileiros, acho que a gente gosta muito disso, né? Não tem festa sem abraços, né? Agora na pandemia foi um horror, né? Apesar de que o pessoal se abraçava mesmo assim, não tinha esse negócio, né? Mas abraçar para a gente é importante, né? E Jesus também nos deu um abraço na última ceia. Qual foi o abraço de Jesus na última ceia? Foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Quando ele tirou o manto, amarrou uma toalha na cintura, pegou o jarro e a bacia, se abaixou e lavou os pés. Ali Jesus estava abraçando a mim e a você. E ainda disse: vocês disseram que eu sou mestre e senhor, e sou mesmo. Se eu que sou mestre e senhor lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. A última ceia também tem o abraço de Jesus, né? E o abraço de Jesus se dá pelo serviço. Quem aqui gostaria de abraçar Jesus, levanta a mão. Ih, gente. Se gostaria mesmo, levanta as duas mãos. Aí, ficou mais bonito agora. Pode abaixar, obrigado. Como é que você faz para abraçar Jesus? Mateus capítulo 25. Todas as vezes que fizeres isto a um dos meus pequeninos, é a mim que o fizestes. Pois é. Se você quer abraçar Jesus, é só procurar, que Ele está por aí. Talvez esteja na sua casa. Talvez esteja mais perto do que você imagina. Talvez esteja ali na rua, pedindo esmola. Talvez esteja na casa do vizinho, no seu lugar de trabalho, naquele enfermo que você sabe que está enfermo, mas que você nem deu uma ligadinha ainda. É ali que está Jesus.
E o Senhor nos convida a lavar os pés uns dos outros, para que o abraço dele permaneça conosco. Jesus, na Eucaristia, permanecerá conosco até o final dos tempos. Gente, olha, pode perseguir a igreja, pode falar mal da igreja, pode queimar a igreja, pode matar padre. De vez em quando acontecem essas coisas. Acontece. Ano passado, eu não tenho os números, poderia ter pesquisado, né? Quantos sacerdotes foram assassinados no ano passado? Por causa da fé. Muitos. Pode. Mas a Eucaristia permanecerá. De algum modo permanecerá. Até o mundo ser mundo, por aqui estará o Senhor. Para nos ensinar a amar. Contemplemos o seu amor, imitemos o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.